O Oeste? Ah, o Oeste! Uma terra onde o sol não perdoa, e a terra guarda mais segredos que uma sepultura antiga. Muitos vieram buscar fortuna. Muitos encontraram apenas areia nos bolsos e a morte nos olhos. Mas, em meio a essa busca incessante por ouro e poder, alguns poucos tropeçavam em algo mais valioso: a honra. E essa é a história de um desses homens. Um homem chamado Robert Bell. Robert Bell não era um santo, meus amigos. Longe disso. Ele era um mercenário. Um pistoleiro de aluguel, cujas mãos eram tão rápidas quanto seu coração era frio. Sua reputação, como uma lenda macabra, espalhava-se por vales e desertos. Onde quer que houvesse um problema a ser resolvido com chumbo e silêncio, o nome de Bell era sussurrado. E onde Robert Bell aparecia, o trabalho era feito. Sem perguntas, sem arrependimentos. Ou pelo menos era assim que todos pensavam. Seu último contrato o levou a Stone Creek, uma cidade pequena e empoeirada, espremida entre montanhas rochosas, e o império crescente do barão Nathaniel Holloway. O barão, um homem com a ambição tão vasta quanto suas terras recém-adquiridas, queria expandir seu domínio. E havia uma última pedra no seu sapato: o rancho O'Connell. Uma pequena faixa de terra fértil, protegida por uma viúva teimosa e seus 2 filhos órfãos. Um incômodo. Uma mancha na sua visão de progresso. Holloway queria o rancho e queria que Sarah O'Connell sumisse. Para ele, tudo não passava de um simples cálculo de custo e benefício. Ele ofereceu a Bell uma quantia que faria qualquer homem pensar em aposentadoria. Uma verdadeira fortuna, suja de poeira e esperança roubada. Bell, com sua face impassível, aceitou o trabalho. Mais um nome para a lista silenciosa. Mais um rancho para as terras do barão. Ele montou seu cavalo, Sombra, um corcel negro tão silencioso quanto seu mestre, e seguiu a trilha de poeira até o rancho O'Connell. O sol castigava a terra, e o ar pesado cheirava a feno seco e suor. No horizonte, o rancho parecia um ponto solitário de resistência, cercado pela vastidão implacável. À medida que se aproximava, Bell podia ver os detalhes. Cercas remendadas com arame farpado, um moinho de vento rangendo no vento, e uma pequena casa de madeira que parecia prestes a desmoronar. Não havia sinais de prosperidade, apenas de luta. Ele chegou à tarde, quando o sol estava a pino, transformando o vale em um forno. Parou a uma distância segura, observando. O que viu não era o que esperava. Não havia capangas, nem defesas elaboradas. Apenas uma mulher, Sarah O'Connell, com um vestido desbotado e as mãos rachadas pelo trabalho, lutando para consertar um portão quebrado. Ao seu lado, 2 crianças pequenas, um menino e uma menina, ajudavam como podiam, carregando pedaços de madeira com esforço visível em seus rostos suados. O menino, Thomas, devia ter uns 10 anos, com os olhos arregalados e curiosos, mas cheios de uma tristeza que Bell conhecia bem. A menina, Grace, ainda mais nova, com cachos claros e um boneco de pano sujo nos braços, olhava para a mãe com uma admiração quase dolorosa. Bell, o homem que havia enviado tantos à sepultura, sentiu um nó na garganta. Não eram inimigos. Eram uma família que havia perdido tudo, exceto a própria esperança e um pedaço de terra. A poeira fina grudava na pele, o cheiro de suor e terra era forte, e o rangido do moinho era o único som que quebrava o silêncio pesado. Bell desceu da cela. O couro de suas botas estalou no chão seco. Seus olhos, acostumados a enxergar alvos, agora viam apenas inocência e resiliência. Sua mente, um labirinto de estratégias letais, lutava contra uma nova e estranha emoção. Ele não viera para matar crianças. Ele não viera para esmagar uma mulher que lutava por seus filhos. O ouro, de repente, parecia chumbo pesado em sua alma.
Naquela noite, sob a luz fria da lua que banhava o rancho em tons de prata e sombra, Bel acendeu uma fogueira improvisada. O crepitar da madeira era o único som, além do uivo distante de um coiote. Ele puxou o papel do contrato do seu bolso. O selo de Holloway parecia um símbolo de uma doença, uma mancha em um mundo já desolador. Ele olhou para as palavras, para a quantia exorbitante que lhe havia sido prometida. E então, sem hesitação, atirou-o nas chamas. O papel crepitou, virou cinzas, e com ele, a sombra de um homem que Bel estava cansado de ser. No dia seguinte, Bel se apresentou à viúva. Sarah, desconfiada, com a velha espingarda do marido em punho, o encarou de longe. Seus olhos eram um misto de medo e uma coragem quase selvagem. "Quem é você? E o que quer aqui?" ela perguntou, a voz rouca, mas firme. Bel ergueu as mãos lentamente, mostrando que não estava armado para atacar. "Meu nome é Robert Bell, senhora. E eu vim ajudar." Sarah riu, um som seco e sem humor. "Ajudar? Ninguém vem ajudar por aqui, forasteiro. Especialmente não um homem com um olhar tão familiar." Ela reconheceu o tipo. O lobo solitário. O predador. "Eu sei o que pensam de mim," Bel admitiu, sua voz grave e baixa. "Mas o barão Holloway não terá esta terra. Não por minhas mãos." A revelação chocou Sarah. O nome Holloway era um veneno na boca de todos na região. Ela sabia que o barão não pararia por nada. E saber que um homem como Robert Bell havia sido enviado para acabar com ela, o calafrio que percorreu sua espinha, não era apenas de medo, mas de uma nova e perigosa esperança. Ela viu algo nos olhos de Bell, algo que parecia cansado, mas que agora carregava um novo fogo. O barão Holloway, claro, não era um homem de aceitar derrotas. Quando seus capangas retornaram sem notícias de Bell, e pior, com a notícia de que a viúva O'Connell ainda estava lá, intacta, sua fúria foi implacável. Ele enviou mais homens, liderados por Floyd Jensen, um pistoleiro tão cruel quanto leal a Holloway. A ordem era clara: não deixar pedra sobre pedra. Bell sabia o que estava por vir. Ele passou os dias seguintes fortificando o rancho com Sarah e as crianças. Ensinou Thomas a carregar uma espingarda velha, a mirar em garrafas vazias no deserto, e como usar uma picareta para fazer trincheiras simples. Gracie, embora pequena, ajudava como podia, carregando água e observando Bell com um brilho de admiração nos olhos. O rancho O'Connell se transformou em uma fortaleza improvisada. Bell posicionou-se nos pontos estratégicos, conhecendo o terreno como a palma da sua mão. Ele era um mestre da emboscada, da paciência e da surpresa. Sarah, embora assustada, não recuou. Ela tinha uma família para proteger, uma promessa para cumprir ao seu marido falecido, e agora tinha Bell. Os dias se arrastaram, tensos e silenciosos. O sol continuava a bater, e a poeira dançava no vento. Até que, em uma manhã cinzenta, a poeira no horizonte começou a subir. Uma nuvem escura, precursora da morte. Holloway enviara seu exército pessoal. Bell estava no telhado da casa, seus olhos de águia perscrutando a vasta paisagem. Ele viu os 9 homens se aproximando, montados em cavalos selvagens, com seus rifles balançando. Ele sentiu o cheiro de pólvora no ar, antes mesmo que o primeiro tiro fosse disparado. "Eles vêm", disse ele a Sarah, que estava atrás da janela, a espingarda carregada. "Não deixe que passem pelo celeiro. Os garotos estão no poço, certo?" Sarah assentiu, o rosto pálido, mas a mão firme na arma. Thomas e Grace estavam escondidos no poço seco, instruídos a não fazer barulho, não importa o que acontecesse. O ataque começou como uma tempestade. Tiros rasgaram o ar, madeira estilhaçou, e as balas uniram como vespas. Floyd Jensen e seus homens tentaram flanquear o rancho, usando as rochas e os arbustos como cobertura.
Mas Bell estava pronto. Seu rifle, o sussurrador, cantou uma canção de morte, certeira e implacável. Um dos homens de Holloway caiu do cavalo antes mesmo de chegar perto. Bell atirou de posições diferentes, dando a impressão de que havia mais de um atirador. Ele usou a topografia do rancho a seu favor, o que ele mesmo havia construído para proteção. Sarah, do interior da casa, disparava com coragem surpreendente, mantendo os atacantes longe das janelas. O som dos tiros ecoava pelo vale, uma orquestra de destruição. A batalha durou horas. O sol subia e descia, e a fumaça da pólvora misturava-se com o cheiro da terra e do sangue. Bell lutava com uma ferocidade que ele nunca havia sentido por dinheiro. Ele lutava por Sarah, pelos inocentes olhos de Thomas e Grace, por um pedaço de terra que representava mais do que qualquer império. Quando Floyd Jensen tentou uma corrida desesperada para o celeiro, Robert Bell o esperava. Foi um duelo rápido e brutal. Jensen, com a fama de ser um dos atiradores mais rápidos do barão, sacou sua arma. Mas Bell era mais rápido. O som do tiro de Bell ecoou, solitário e final. Jensen caiu, o chapéu rolando na poeira. Os homens restantes de Holloway, desmoralizados e vendo seu líder cair, hesitaram. Bell, em um momento de silêncio na batalha, se levantou e gritou: "Voltem para o seu barão. Digam a ele que este rancho não está à venda, e que o ouro dele não compra tudo." Os pistoleiros, vendo a figura sombria e imponente de Bell, montaram em seus cavalos e fugiram, deixando para trás seus companheiros caídos, e o silêncio perturbador que se seguiu à tempestade. A poeira baixou, revelando um rancho ferido, mas de pé. Sarah, trêmula, saiu da casa. Ela viu Bell, de pé, o rifle na mão, o rosto sujo de pó e pólvora, mas os olhos carregavam uma luz diferente. Thomas e Grace emergiram do poço, os rostos assustados, mas olhando para Bell, como se ele fosse um anjo caído. O dilema de Bell havia sido resolvido. Ele escolhera a honra, e ao fazer isso, encontrara algo que o ouro jamais poderia comprar: a redenção. Ele não era mais apenas um mercenário. Ele era um protetor. O barão Holloway nunca mais se atreveu a tocar no rancho O'Connell. Sua reputação, embora ainda vasta, foi manchada pela derrota nas mãos de um único homem. Robert Bell permaneceu no rancho por um tempo, ajudando Sarah a reconstruir. Ele não falava muito, mas seus atos falavam mais alto que qualquer palavra. Ele ensinou Thomas a se tornar um homem, a proteger sua família e sua terra. E para Grace, ele era o herói silencioso que apareceu na hora certa. Um dia, Bell sentiu o chamado da estrada novamente. Ele era um lobo solitário, e a pradaria o chamava. Ele se despediu de Sarah, de Thomas e de Grace. Não houve abraços longos ou palavras sentidas. Apenas um olhar de compreensão mútua. Sarah sabia que ele havia mudado a vida deles. Ele sabia que eles haviam mudado a dele. Ele montou sombra e cavalgou para o pôr do sol, deixando para trás o rancho O'Connell, um oásis de esperança no deserto implacável. Ninguém sabe para onde Robert Bell foi, mas sua lenda, a do mercenário que se recusou a matar, e em vez disso, lutou pelo que era certo, ecoa pelos cânions e ventos do Velho Oeste. Uma lembrança de que, mesmo nos corações mais endurecidos, a honra pode florescer, como um cacto no deserto, resistindo à mais dura das adversidades. E que uma sepultura justa, com a consciência limpa, vale muito mais que qualquer montanha de ouro manchado de sangue. Essa jornada de Robert Bell toca algo profundo em nós, não é? A história de um homem que escolheu a honra acima de tudo. Se essa lenda o comoveu tanto quanto comoveu a gente, eu gostaria muito de saber sua opinião. Deixe um comentário. Qual foi o momento que mais mexeu com você nessa história? Dê um like se acredita que a honra ainda importa.
inscreva-se no canal e compartilhe essa lenda com quem precisa ouvir que é possível se redimir. Mas a jornada não termina aqui. O YouTube está trazendo outra lenda extraordinária do Velho Oeste que você precisa conhecer. Veja o vídeo recomendado agora e prepare-se para mais histórias de coragem, justiça e redenção nos cânions do Oeste Selvagem.